Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos, amém? Com a sua casa, com a sua família. Uma noite especial, né? Sempre estar na casa de Deus e cultuando a Deus sempre é especial. A gente sempre costuma dizer que o culto nunca é mais um. É sempre o culto, onde você está presente e onde Deus tem grandes coisas para falar com a gente. Amém, queridos? Abra vossas Bíblias junto comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. A gente tem uma palavra do céu para o nosso coração. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai ministrar. E a ministração hoje vai ser para o seu espírito e para a sua alma. Para o seu espírito e para a sua alma. Procure escutar a ministração de hoje com o seu coração. Com o seu coração. Deus ministrou essa palavra desde terça-feira e eu confesso que mexeu muito comigo, o meu espírito, a minha alma, e eu tenho certeza que essa palavra foi reservada para essa noite. Amém? Hoje a gente vai falar sobre grandes escolhas, impactos eternos. Grandes escolhas, impactos eternos. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35, diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, repitam comigo, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de ministrar no coração da Tua igreja, no coração do Teu povo. Estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, porque a Tua palavra liberta, transforma, salva, a Tua palavra nos leva para o céu. Por isso, Pai, venha de encontro com as necessidades dos Teus filhos, venha de encontro com as expectativas da Tua igreja, ministra no nosso coração de forma profunda, que a Tua palavra encontre em nós uma mente cativa ao Teu Evangelho, um coração como terra fértil para receber a Tua semente. Fala conosco nesta noite, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas. A nossa vida é resultado das nossas escolhas e decisões. O que você decidiu ontem, você está vivendo hoje. O que você decidir hoje, você vai viver amanhã. Isso é fato. A gente é resultado de todas as decisões e escolhas que fazemos na nossa vida. Na verdade, a jornada da vida nada mais é do que as consequências das decisões. Agora, existem decisões que são simples. Toda hora que a gente acorda de manhã, todo momento que a gente acorda, a gente já tem um monte de decisão para tomar. Decisões simples. Que roupa eu vou trabalhar, que roupa eu vou vestir, que café que eu vou tomar, que horas que eu vou sair. São decisões simples, elas também vão gerar consequências. Todas as decisões na vida geram consequências. Mas hoje eu não quero falar dessas decisões. Eu quero falar sobre decisões que vão gerar consequências eternas. Eternas. E não se engane, a eternidade não vai começar quando você morrer. Ela começa agora. Enquanto você está vivendo, através das decisões que você tomar, que vão ter consequências eternas. E essas decisões, elas são decisões muito sérias. Nós temos na vida algumas decisões sérias, que vão gerar consequências para a nossa vida. Por exemplo, com quem eu vou me casar? É uma decisão séria, porque ninguém casa para separar. Então, você casou, você, como dizia o pastor Aquiles, casou, agora abraça esse tamanduá. Né? Ele não falava isso? Então, são decisões que você tem que levar para o resto da vida. Que profissão você vai escolher para a sua vida é uma decisão séria. Imagina você viver uma profissão que você não ama, que você não gosta, você não vai se dedicar 100% a essa profissão.
Agora, se você juntar o agradável com aquilo que você ama e tudo, é excelente profissão. Então, são decisões que vão gerar, sim, impactos na nossa vida. Se a gente vai ter filho ou não, é uma decisão séria. Entenda uma coisa, filho não pede para nascer. Ele nasce. E a partir do momento que ele nasceu, gera-se uma responsabilidade ao casal. E não existe nada melhor do que filhos. Eu tenho 2 lindos e maravilhosos. Então, não existe nada melhor do que isso. Mas é uma decisão. Mas hoje eu quero falar de algumas decisões que vão ter impacto na nossa eternidade. São decisões que a gente precisa tomar hoje. Não amanhã. Hoje. Hoje. Você está aqui hoje porque, de repente, você precisa tomar essa decisão. E, na verdade, antes da gente partir para as decisões, eu quero fazer uma pergunta. Quem é discípulo de Jesus aqui? Todos nós somos discípulos. E o que é discípulo? É aquele que segue a Jesus. É aquele que aprende os seus ensinos e coloca em prática. É aquele que segue os valores e princípios inegociáveis do reino. Aconteça o que acontecer. Esses são os verdadeiros discípulos. E a eternidade, ela é um desejo latente da alma humana. Por isso que eu falei que hoje a pregação vai ser para a sua alma, para o seu espírito. Porque, quer você entenda ou não, a eternidade é um desejo da alma e do espírito. Nós fomos criados para a eternidade. Sabia que nós fomos criados para não morrer? E sabe por que morremos? Por causa do pecado. Mas fomos criados para a eternidade. O homem foi moldado, criado, construído para a eternidade. Então, a gente tem um desejo latente dentro da nossa alma e do nosso espírito pela eternidade. Por isso que a gente sempre está em busca daquilo que é eterno, daquilo que é divino, daquilo que é Deus, que só tem um. Por isso que a gente tem esse desejo, porque a nossa alma, o nosso espírito, ele tem desejo da eternidade. Olha o que está escrito em Eclesiastes, um livro escrito por Salomão, um grande sábio. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Preste bem atenção nesse versículo. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha isso. Pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A gente não tem compreensão da eternidade. Por isso que a gente não se preocupa tanto, porque isso é o interesse da alma e do espírito. É o interesse da alma e do espírito. Por isso que a gente precisa viver em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus, para que a gente possa ter consciência da eternidade. Queridos, a gente vai ter um limite. Na verdade, a gente tem um limite nessa terra. A gente tem um limite. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Isso é fato, isso é uma realidade. Agora, quando e como, só Deus sabe. Mas e depois da morte, o que tem? A eternidade. E é uma eternidade que não tem volta. Esse é o problema. É uma eternidade que não tem volta. Quando ela acontecer, não tem mais como voltar. Por isso que a gente deve se preocupar com a eternidade agora, hoje. E a gente precisa fazer escolhas e decisões que vão realmente refletir na nossa eternidade. Querido, se você não se preocupa com a eternidade, por favor, comece a se preocupar. Comece a se preocupar. A gente está vendo o mundo aí fora. A gente está vendo as coisas acontecendo. Eu até brinquei aqui uma vez, né? Eu falei, Jesus Cristo está em Santa Bárbara. Para chegar aqui falta pouco. Querido, a gente está caminhando para a eternidade, a gente está caminhando para o fim. Quando vai ser o fim? Ninguém sabe. O próprio Jesus disse, nem eu e meu Pai, nem eu sei, só o meu Pai. Não cabe a mim saber, não cabe a você saber. Agora existe a eternidade. E a gente precisa garantir essa eternidade agora. Agora, entenda uma coisa, garantir a eternidade, a gente precisa tomar grandes decisões. E entenda o seguinte,
Grandes decisões requer grandes renúncias. Grandes decisões requer grandes renúncias. E isso a gente precisa, a cada dia, fazer o que Cristo disse no primeiro versículo que eu li com vocês, e eu vou repetir, Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. Então ele chamou a multidão dos discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar. Ele está obrigando? Não. Ele está convidando. O que eu acho mais lindo de Jesus é que ele não nos obriga a fazer nada, mas ele nos convida. E todo convite requer de nós uma resposta. E essa resposta é uma decisão. E ele disse: se alguém quiser me acompanhar, aí vem a renúncia mais difícil do ser humano. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Essa é a maior decisão da minha vida e da sua vida. Negar a si mesmo e seguir a Cristo. Queridos, se você não fez isso, você precisa fazer. Porque isso vai garantir a sua eternidade. A sua eternidade. E essa noite eu quero convidar vocês a olhar junto comigo para os evangelhos. E a partir deles aprendermos quais decisões vão refletir na nossa eternidade. Cada um aqui tem o seu tempo de vida. Eu tenho 48 anos. Novo, né? Que bom, né? 48 anos. Eu tenho um tempo de vida. Pela lógica humana, eu tenho um tempo. Tem gente que tem 80, 90. Também tem outro tempo. Logicamente, a eternidade está mais perto de quem? Daqueles que têm 90, 80, 100. Mas isso não quer dizer nada. A morte é uma coisa que está aí disponível para todo mundo a qualquer momento. Mas eu estou falando pela lógica humana, a eternidade está mais próxima. Então, a gente precisa se preocupar. E Jesus está dizendo, se você quiser seguir, você tem que renunciar a você mesmo. Tomar sua cruz, os desafios da vida, as demandas da vida e me seguir. E eu quero compartilhar com vocês algumas decisões que a gente precisa tomar hoje. Hoje. Porque hoje pode ser o último culto. A gente não sabe. Eu não tenho controle do ontem e eu não tenho controle do amanhã. Mas eu tenho controle do hoje. E a primeira coisa, a primeira decisão que eu tenho que ter, a primeira escolha que eu preciso fazer é dizer sim para os planos de Deus. Quem tem plano de Deus aqui? Quem disse sim para eles? Precisamos dizer sim para os planos de Deus. Deus tem um plano para a nossa vida. Desde o momento que você foi concebido no ventre da sua mãe, isso já fazia parte de um plano. Se você não sabe, quando você estava ali dentro, quietinho, ali no maior conforto, que não existe conforto maior do que estar dentro da nossa mãe, estava ali já começou o seu plano de vida. O plano que Deus tinha para você. E uma das maiores escolhas da nossa vida é viver o plano de Deus e fazer com que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Fazer que a palavra dele se cumpra na nossa vida. O lugar mais seguro para o ser humano é o centro da vontade de Deus e viver os planos de Deus. E você disse sim para esse plano? Você disse sim para aquilo que Deus tem para a sua vida? Você conhece a história de Maria, mãe de Jesus. E um dia ela ouviu o plano que Deus tinha para ela. Lucas capítulo 1, versículo 30 diz assim: mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Esse era o plano. Esse era o plano para a vida dela. Agora imagina uma mulher nova, sem ter relações com seu marido, porque marido não, né? Namorados, José ainda não eram casados. E de repente aparece um anjo e diz para ela, você vai engravidar. E eu vou mais além, Maria. Vai ser pelo Espírito Santo. Imagina a cabeça dessa mulher.
dessa menina. Ela poderia ter falado qualquer coisa. Não, imagina, isso vai criar uma confusão aqui nessa cidade, o meu namorado vai pensar o quê de mim? Não. Olha a resposta da Maria. Lucas capítulo 1, versículo 38. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. Isso é dizer sim para os planos de Deus. Que possamos ser Maria hoje. Ela tinha todos os motivos para falar, chama outro. Porque se ela dissesse não, você acha que Deus não iria levantar outra mulher? Iria, era plano de Deus. Se você falar não, Ele levanta outro. Se você falar não, Ele vai usar outra pessoa para que o plano dele se cumpra. Então, quem perde nessa história? Deus ou você? Se você falar não, é como se Ele estivesse falando, próximo. E aquele que falar sim, esse é agraciado, como foi Maria. Então, que a gente possa tomar essa decisão e falar: eis aqui o servo, a serva do Senhor, se cumpre em mim a tua palavra. A tua palavra. Devemos, queridos, hoje, escolher submeter a nossa vida ao plano de Deus, e isso é crucial. Isso é questão de vida ou morte. Isso tem a ver com a eternidade. Quando você diz sim para o plano de Deus, você está dizendo sim para uma eternidade que você ainda não conhece, que você ainda não sabe, mas que ela existe. Então, quando você diz sim para os planos de Deus para a sua vida, você está dizendo sim para uma eternidade. E é por causa do sim da Maria, dessa mulher maravilhosa, que tivemos um Salvador. Que temos um Salvador. Por causa do sim dessa mulher, fomos resgatados, justificados, redimidos e salvos em Cristo Jesus. Por causa do sim de uma mulher. Entenda uma coisa: o seu sim vai transformar a sua casa. O seu sim vai transformar a sua história. O seu sim vai transformar tudo na sua vida. Porque você disse sim para aquilo que Deus tem para você. Lembra, Deus não nos obriga a fazer nada, Ele nos convida. O sim ou não está em nossas mãos. E agora, quando se trata de eternidade, por favor, diga sim. Hoje à noite Deus quer salvar você e a sua casa. Não sei por que eu estou dizendo isso, não sei por que Deus me deu essa palavra, mas ministrou tão forte no meu coração essa semana que eu falei: eu não posso deixar de entregar. Então hoje é uma noite de sim. Hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite de transformação. E que você possa, que nem Maria, dizer: eis aqui a serva do Senhor. Se cumpre em mim a tua palavra. Agora, esse sim, ele vai muito além da salvação. O primeiro plano que Deus tem para nós é nos salvar, amém? Esse é o primeiro plano. Mas vai muito além. Esse sim que damos para Deus, ele abrange todas as esferas da nossa vida. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 e 12, muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus: porque sou eu, que conheço o quê? Os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. E vem uma garantia com esse plano. Qual é a garantia? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Ouvirei. Então o plano de Deus vai muito além da salvação. Vai além de uma vida, vai tendo uma vida abençoada, próspera. Agora entenda uma coisa. Eu tomo muito cuidado quando eu falo prosperidade. Eu confesso que eu falo a palavra prosperidade com muito temor. E eu sempre gosto de abrir o parênteses quando eu falo em prosperidade. Porque essa palavra soa bolso, essa palavra soa financeiro, essa palavra soa bens. Mas a prosperidade de Deus vai muito além disso. A prosperidade de Deus, ela abrange todas as esferas da nossa vida. Se você é uma pessoa saudável, você é próspero na saúde. Se você é uma pessoa que tem bons relacionamentos, você é próspero nos seus relacionamentos. Se você é uma pessoa sábia,
absorve a palavra de Deus e coloca em prática, você é próspero numa vida de comunhão com Deus. Se você se dá bem com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, você é próspero em comunhão familiar. Isso é a prosperidade de Deus. Inclusive a financeira. Se os seus negócios vão bem, você é próspero financeiramente. Essa é a prosperidade de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente ouve a palavra prosperidade. Ela vai além do financeiro. Ela abrange todas as esferas da nossa vida. E esse é um dos planos de Deus. Ele mesmo disse, é eu que conheço os planos que eu tenho para você. O que eu preciso é que você diga sim. Você sabe o que Deus deseja de todo ser humano? Uma coisa só, um coração disponível. A única coisa que Deus deseja de mim e de você é um coração disponível. Só isso. O resto, deixa que Ele faz. Todos os homens e mulheres que Ele levantou na palavra de Deus são pessoas que estavam disponíveis como Maria, que em vez de questionar, entender, perguntar, ela só disse sim, que a tua palavra se cumpre em mim. Imagina, ela nem sabia o que ia acontecer. Você acha que ela sabia o que era Espírito Santo? Você acha que ela sabia quem era que ia estar dentro do ventre dela? O anjo falou que ela ia ter o Salvador do mundo, o Messias, mas salvar de quê? Eu acho que ela ia perguntar. A Bíblia não fala nada, mas se a gente se coloca no lugar dela, eu tenho um costume, eu já falei isso uma vez, quando eu leio a palavra de Deus, eu gosto de ver a cena acontecendo. Eu confesso que eu tento me colocar no lugar naquele momento, para entender o contexto, entender o que está acontecendo. Então imagina ela falando, o que será que vai acontecer daqui para frente? O anjo foi embora, José vai chegar, e daqui para frente? Como é que eu vou dizer para o José que eu estou grávida? Como é que eu vou dizer para José que eu vou ter um filho e ele vai salvar o mundo? Se coloca no lugar de Maria. Mas ela disse sim. Queridos, não queira entender o porquê. Diz sim primeiro, o resto deixa com Deus. Diz sim primeiro, o resto deixa com Deus. Amém? Então, a primeira coisa que a gente tem que escolher, dizer sim, é dizer sim para os planos de Deus. Segunda coisa, que a gente precisa tomar uma decisão que vai repercutir na eternidade. Diga sim em mudar o seu destino, sem se importar com as ações passadas. Diga sim na mudança de destino que Deus tem para você, sem se preocupar com o que passou, com aquilo que você viveu, com as circunstâncias que você viveu. Olha Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43, diz assim. Então, ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Ele estava falando isso para uma pessoa boa? Sim ou não? Ele estava falando isso para um ladrão. Ele estava falando isso para um homem que roubava, que matava, a gente não sabe. A Bíblia não relata tudo, ela relata aquilo que é considerado mais importante, que Deus permitiu que venhamos a conhecer. Mas existe muito mais que não foi contado na Bíblia. Ele disse para esse homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento, a decisão daquele homem de clamar a Jesus mudou o seu destino, mudou a sua eternidade. E às vezes a gente fica preocupado, será que eu mereço? Será que eu posso chegar perto de Jesus e clamar por mudança de destino? Será que eu não sou como esse ladrão? E aí a gente começa a nutrir um sentimento de culpa. Será que eu devo? Será que eu posso? Será que Ele me escuta? Será que Ele me ouve? Tanta coisa ruim que eu fiz no passado. Querido, se eu for contar o meu passado, vai todo mundo embora. Acho que só minha esposa fica. Mas Deus sempre transforma todo o homem que está com o seu coração disponível a mudar o seu destino, dizendo sim para Jesus Cristo. E foi isso que esse ladrão fez. A gente costuma até brincar, no 45 minutos do segundo tempo, esse homem foi para o paraíso. E isso não é desculpa para você viver do jeito que você quiser, e quando você olhar para o relógio, falta 45 minutos, você clama ao Senhor. Não.
Eu sei que eu estou falando com adultos aqui, ok? Então a gente precisa ter a consciência que a gente tem que viver em santidade, buscar a santidade todos os dias, mas entender que o que fazemos, os pecados que cometemos, os erros que cometemos, não anula o plano de Deus na nossa vida que compromete a eternidade. Por isso que eu falei, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação. Por isso que eu falei, ministrar para a alma e para o espírito. E eu vou falar, não leve a mal o que eu vou dizer, eu não estou preocupado com o seu corpo. Eu estou preocupado com a sua alma e com o seu espírito. O corpo a gente dá um jeito. A gente mexe aqui, mexe ali, estica ali, fica jóia. Aí morre, fica tudo aí. Mas, queridos, a gente precisa tomar decisões que comprometem a nossa eternidade. A nossa eternidade. E esse homem estava ali na cruz, carregado dos pecados que ele cometeu, mas ele reconheceu quem estava crucificado no meio. Ele reconheceu quem estava ali. Ao ponto dele dizer, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que esse ladrão disse. Ele conviveu com Jesus? Não. Ele era um dos discípulos? Não. Mas a sua alma, o seu espírito que tinha latente nele, o desejo da eternidade, reconheceu aquele homem justo, sem pecado, sendo crucificado por ele, sabendo que ele era rei, e virou para ele e falou, lembra de mim, por favor. Eu sei quem você é. Mandou o amigo do lado calar a boca, porque estava falando besteira. Se você é filho de Deus, desce daí e salva nós também. Cala a boca, você não sabe o que você está falando, esse homem está aí de forma injusta. Nós merecemos, mas ele não. Gente, como é que um homem tem essa consciência? Isso é consciência de alma e de espírito. E ele disse, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ouvindo o coração dele, disse, hoje, não disse amanhã, hoje estará comigo no paraíso. Ele tomou uma decisão que mudou o seu destino. Não se preocupa com o que você fez. Passou. Passou. Toda vez que essa lembrança vier na sua mente, sempre lembre, passou, já foi. Hoje eu sou filho de Deus. Hoje eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo. Hoje eu fui justificado. Hoje entrou salvação na minha casa. Não se preocupe, mas clame ao Senhor. Senhor, lembra de mim na eternidade. Lembra de mim na eternidade. Escolha, querido, crer em Jesus. É uma decisão que vai mudar a história da sua eternidade. Vai mudar a história da sua eternidade. E nós somos culpados, sim. Nós somos pecadores, merecemos a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. E é o que nós merecemos como pecadores. É o que nós merecemos. A gente não merece a salvação. Por isso que é graça, não depende da gente. É graça. É graça. É uma graça que exige de nós uma palavrinha só. Sim. Que exige de nós só um coração disponível. Então que a gente possa realmente entender que a gente se pecou, se caiu, reconhecer. Sabe, querido, a culpa, o remorso, a tristeza, deve nos impulsionar para o arrependimento. Se você ficar triste pelo que você fez, se você ficar com remorso pelo que você fez, e não tomar nenhuma providência, nenhuma decisão, você só vai acumular tristeza e remorso. Mas quando você cai, percebe que você errou, e você, através da tristeza da alma, tristeza do espírito, que foi o que o ladrão fez, ele estava com remorso, ele estava com tristeza, ele estava reconhecendo o seu erro, mas ele sabia quem estava no meio ali, o Salvador. Ele já devia ter ouvido histórias daquele homem que expulsou demônios, ressuscitou Lázaro. Ele conhecia a história. Ele sabia quem é que estava ali, mas ele não conviveu.
A gente convive com Cristo. A gente convive com Ele através de um relacionamento. A gente está melhor do que esse ladrão. A gente convive com Ele. Existe um relacionamento. E ele entendeu, porque ele reconheceu a sua condição. Então, o primeiro passo para você tomar uma decisão, para mudar o seu destino, é reconhecer a sua condição. Reconhecer que você precisa de Cristo urgentemente. E é se arrepender e mudar a postura de vida. Se você não fizer isso, você só vai acumulando, e você nunca vai sair do seu lugar, e você não vai garantir uma eternidade satisfatória, e uma eternidade que vai garantir a sua salvação. Amém, queridos? E a gente tem diante de Deus a oportunidade sempre de confessar ao Senhor todos os nossos erros. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: mas sabemos que se confessarmos, Ele é fiel e o quê? Justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então não se preocupe com as coisas que você fez. É de hoje para frente. E hoje Deus te diz: eis que faço nova todas as coisas. Hoje é dia de salvação para você e para a sua casa. Decida hoje mudar o seu destino. Amanhã você pode começar a viver uma nova história. Quando você abrir os olhos amanhã, pode ser um novo tempo, um novo momento na sua vida. Amém? Terceira escolha que devemos fazer: crer em Jesus apesar das dúvidas. Existe dúvida, sim. Todo passo em direção à eternidade gera dúvida. Sabe por quê? Porque não conhecemos a eternidade. Tudo que não conhecemos gera dúvida. Tudo que não conhecemos gera medo. E como estamos caminhando para a eternidade, é natural. Vinham os questionamentos, vinham as perguntas: será? Será que é isso mesmo? Fora o inimigo das nossas almas que fica no nosso ouvido: você não acredita nisso? Isso é, sabe, o pica-pau amarelo, azul e vermelho, fica os dois ali falando. O mundo faz isso com a gente, gera em nós distrações e tudo, e a gente perde o foco, e a gente acha que de repente não é isso. Uma vez eu ouvi de uma pessoa: eu não tenho certeza se eu devo continuar na igreja, numa igreja evangélica. Eu conheci eu conheci o Espiritismo, e ele respondeu para mim todas as minhas dúvidas. O que a gente faz no momento desse? Porque é uma decisão pessoal, não tem como você intervir, chegar e falar: não vá, não. A pessoa tem que entender as consequências das escolhas dela. Explicar o que é e falar: olha, a decisão é sua. Então, as dúvidas, elas existem, elas são naturais, mas a gente precisa enfrentar as dúvidas. Olha o que João capítulo 20, versículo 27 em diante diz. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. E o que ele continua dizendo? Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Agora, essa frase de Jesus é fantástica. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e crerão. Ele está falando de quem? De mim e de você. Naquele momento, ele estava falando de mim e de você. Então, queridos, creia sem duvidar. É na caminhada com Jesus que as dúvidas vão ser sanadas. Não pare de caminhar. Mantenha o ritmo, mantenha a rota e continue. É natural você ter dúvidas, mas todas elas são sanadas em Cristo. Abraão, quando saiu da sua terra, ele saiu para um lugar onde ele nem sabia para onde estava indo. Você acha que ele não tinha um monte de dúvida? Tinha. Mas ele só foi obediente. Ele só creu na promessa. Maria, quando o anjo foi embora, você acha que Maria não ficou com um monte de dúvida? Ficou. Mas ela creu. Então, queridos, não se preocupe com as dúvidas, creia. Creia apesar das dúvidas. Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer da minha vida. Eu não encontro saída. Eu não sei o que está acontecendo. As lutas estão intensas. A dor é muito grande. O sofrimento está maçante. Mas eu continuo crendo no Senhor. Se cumpra em mim a tua palavra. E tenha certeza que Deus vai te dando a visão da fé. E você vai começar a caminhar, e as dúvidas vão sendo dissipadas a cada momento que você vai chegando mais próximo da eternidade.
No auge da sua luta, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Ele não tinha um monte de dúvida? Tinha. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou com essa dor? Por que meu filho morreu, meus filhos morreram? Por que eu perdi meus negócios? Por que eu estou com essa doença? Por que minha mulher disse para amaldiçoar o meu Deus e morrer? Mas depois disso tudo ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Então, queridos, creia que Deus sempre vai trazer o melhor para a minha vida e para a sua vida até chegarmos na eternidade. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, traduzindo, até você chegar na eternidade. E melhor, quando chegar lá, viveremos com Ele eternamente, onde não haverá mais tristeza, nem choro, nem dúvida, nem nada. Estaremos eternamente com Ele. Amém? Então, diga sim em crer em Jesus, apesar das dúvidas. A dúvida, querido, ela pode ser uma etapa transitória. É um momento, mas ela não pode permanecer em você. Ela é um momento, como eu disse ali, a dúvida pode ser uma etapa transitória em nossa jornada de fé, mas ela não pode ser um obstáculo, continua. Porque tudo aquilo que não conhecemos, tudo aquilo que não temos de forma palpável, visível, nos assusta. É natural. Quando a gente olha com os nossos olhos carnais, existe dúvida, mas quando a gente começa a olhar com os olhos da fé, as dúvidas vão embora. Porque quem abre os nossos olhos é Cristo, e a gente começa a enxergar na ótica de Deus. Amém, queridos? Quarta e última escolha que vai refletir na nossa eternidade. Essa é a mais importante de todas. Escolha receber Jesus em seu coração. Escolha receber Jesus em seu coração. Esse versículo aqui, de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eu confesso a vocês que é o versículo que eu mais gosto da Bíblia. Se um dia perguntarem para mim, nunca perguntaram, mas se um dia perguntarem para mim, qual é o versículo que você mais gosta? É esse aí. Olha como Deus trabalha. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e tomar a decisão de abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu nunca vi uma pessoa tão educada como o próprio Cristo. O diabo vem de sola, ele só quer uma brecha e ele arrebenta, não pede licença. Mas Cristo não. Coloca o versículo de novo na tela, por favor. Quando a gente lê um versículo, a gente tem que entender muito bem o que está escrito nele. Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? A sua vida. É a sua vida. Então, se a gente for traduzir, eis que estou diante da sua vida, pedindo para entrar, fazer parte dela, pedir para viver do seu lado. Agora você precisa tomar uma decisão. E qual é a primeira decisão? Me ouvir. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. A primeira decisão é ouvir. E como é que a gente ouve a voz de Deus? Silenciando as outras. A voz do medo, a voz do pânico, a voz da incapacidade humana, a voz de pessoas que dizem que você não vai conseguir, a voz de pessoas que dizem que não existe eternidade, a voz das pessoas que diz que não existe inferno. Então a gente precisa silenciar essas vozes e ouvir a voz dele. Ouviu, entendeu que é o próprio Cristo? Você precisa tomar uma atitude. Abrir a porta. E como é que a gente abre a porta para Cristo? Dizendo assim: eis-me aqui. Foi o que Maria fez. Ela abriu a porta. Quando ela disse, eis-me aqui, ela estava abrindo a porta da vida dela. Então, quando a gente diz que vai abrir a porta, a gente está dizendo: Senhor, toma conta da minha vida, ela te pertence. E aí, quando a gente escancara a nossa vida para Deus, sem reservas, Ele entra. E quando Ele diz que ceia comigo e com você, Ele está dizendo que Ele gera intimidade. Mesa quer dizer intimidade. Ele gera intimidade, e por isso que Ele diz no final: entrarei em sua casa, e com Ele cearei, e Ele comigo. Quem está disposto a abrir essa porta hoje à noite? Abra a porta. Deixa Deus entrar.
Lucas capítulo 19 conta a história de um homem também que abriu essa porta. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 19, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz assim: quando Jesus chegou a um lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com quê? Alegria. Versículo 9, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque ele abriu a porta. E abriu a porta com alegria. Hoje entrou salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu também abriu a porta. Então que nesta noite eu e você possamos abrir a porta da nossa vida e permitir que Deus entre e venha ceiar conosco. E essa escolha de abrir a porta, depois de ouvir a voz de Jesus, vai nos trazer perdão, libertação, transformação e comunhão. E não existe nenhuma forma de viver melhor do que essa, com libertação, com transformação e com comunhão com o próprio Deus. E que essa noite a gente possa abrir a porta da nossa vida e permitir que Deus entre e faça o que Ele quiser, porque isso vai garantir a minha eternidade. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor para chegar. E eu quero finalizar lendo com vocês Apocalipse. Eu gosto de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 diz assim: conheço as suas obras. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe o que é isso? Pessoas indecisas. Pessoas que não tomaram decisões em relação à eternidade. Ela não é nem quente e nem fria. Ela deixa a vida me levar. Conhece aquele louvor? Deixa a vida me levar? A gente precisa tomar uma decisão. A gente não pode ser quente nem frio, nem morno. A gente tem que ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Então a gente precisa dizer sim para os planos de Deus. Dizer sim para mudar os nossos destinos. Dizer sim em crer em Jesus apesar das nossas dúvidas. E dizer sim para receber Jesus no nosso coração. Hoje é noite de salvação. Eu não conheço você, não conheço a sua vida, converso muito pouco com alguns, mas Deus te conhece profundamente. E Ele, essa noite, está dizendo: hoje é noite de salvação para você e para a sua casa. Vamos levantar, querido, para a gente orar? Existem decisões na vida que vai comprometer a nossa eternidade. E a gente não pode brincar de ser cristão. Não pode. Porque o diabo não brinca. Ele está aí, virando o mundo do avesso. Ele está lá fazendo uma guerra acontecer. Vocês sabem disso. O inimigo das nossas almas, ele não brinca. Não brinca. E nós, como verdadeiros cristãos, também não podemos brincar. Então, se essa palavra falou com você, querido, eu quero te chamar aqui na frente, junto comigo, para que você possa, junto comigo, orar a esse Deus tremendo e maravilhoso, entendendo que chegou salvação na sua vida, salvação na sua casa, salvação na sua família, salvação nos seus negócios. Vem, vem, não tenha vergonha não. Eu sou o primeiro que estou aqui. Vem aqui na frente junto comigo. A gente vai orar junto. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Eu vou ser o primeiro a ajoelhar. Porque hoje chegou salvação nessa igreja. Hoje chegou salvação na nossa casa. Hoje chegou salvação na nossa família. Vem e saia do seu lugar. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Eu tenho certeza que Deus tocou na sua alma, no seu coração. Você que de repente estava nos caminhos do Senhor e por algum motivo você se perdeu.
por algum motivo você errou a direção, vem. Deus é um Deus de novos começos, Deus é um Deus de novas oportunidades, e hoje entrou salvação na sua vida, na sua casa e na sua família. Esse mesmo Jesus que disse: estou à porta e bato, Ele está batendo na sua porta, vem. Eis que estou à porta e bato. Se você atentamente ouvir a minha voz, tomar a decisão de abrir a porta, eu entro, mudo a sua história, mudo a sua casa, mudo a sua família, transformo tudo aquilo que você não tem nenhuma capacidade de transformar, e ainda te levo para o céu, ainda te levo para a eternidade. Ei, existe uma eternidade, não se iluda, a sua vida não é só aqui, existe uma eternidade. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que precisamos do Senhor. Estamos escutando o Senhor bater na nossa porta nessa noite. O Senhor deseja entrar, o Senhor deseja transformar, o Senhor deseja salvar. Por isso, Pai, estamos abrindo a porta da nossa vida como Maria um dia fez, e dizendo: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a Tua palavra. Ah, Pai, a nossa vida te pertence, nos traz de volta para o trilho da vida, e hoje queremos dizer sim para a nossa eternidade. Queremos passar a eternidade com o Senhor, porque sabemos que céus e terra passarão, mas a Tua palavra, a eternidade, não passará. Estamos aqui porque queremos passar a eternidade ao Seu lado. Estamos aqui porque queremos ser salvos, Senhor. Não queremos ficar neste mundo, não queremos ficar neste mundo cruel, nesse mundo de inversão de valores, onde as nossas famílias são atacadas. Queremos estar com o Senhor. Por isso essa noite chegou salvação em nossa casa. Pai, recebe a nossa vida agora em Tuas mãos. Recebe a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios. Começa a viver em nós, Senhor, e que possamos fazer aquilo para qual o Senhor nos chamou para fazer. Por isso, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa essas famílias, abençoa aqueles que estão comigo aqui, Pai, e que eles possam realmente dizer: eu sou salvo em Cristo, eu recebo o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor e meu Deus, e jamais Te largaremos, Senhor, jamais Te largaremos. E ao chegarmos na eternidade, queremos ser recebidos pelo Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos preparei. Queremos estar ali, Senhor, olhar na Tua face e dizer: obrigado, Jesus, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, até o fim, crer no Senhor, dizer sim para os Teus planos, valeu a pena. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.